Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira que o Vasco busca um novo treinador, já é dia 19 de dezembro e ainda não temos um técnico, isso é um absurdo diante de um cenário em que o Vasco começa de novo mais uma temporada atrás de seus adversários, principalmente pensando no planejamento da temporada seguinte, tudo estacionado e a gente vai começar aí um pouco atrás dos nossos rivais, de novo, né? Mais uma vez. E claro, vamos falar bastante sobre a venda da SAF do Vasco, o avanço com Evangelos Marinakis, parece que o grego está avançado aí, deve ser o sócio majoritário do Vasco muito em breve. Vamos falar também a respeito da empresa americana 777 Partners que se movimenta para não atrapalhar, mas buscar soluções para as suas devidas ações da Vasco SAF serem aí pagas diretamente para a empresa e a briga judicial pode ganhar novos vultos. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Corre aqui no primeiro comentário fixado e clique no link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do Vasco no basquete, é patrocinadora do Vasco no futsal. Aqui, ó, patrocínio Gigante da Colina, estou com a camisa da Estrela Bet. Então, dá aquela moral para a Estrela Bet. Corre lá, sai da sua plataforma aí que não dá nada para o Vasco, que não ajuda o Gigante da Colina em nada. Corre lá, faça o seu cadastro e ainda pode ganhar R$ 500 de bônus. É isso mesmo, a Estrela Bet disponibiliza bônus para vocês de até R$ 500 para você fazer os seus palpites esportivos e jogar os seus jogos lá na plataforma. Link, primeiro comentário fixado. Corre lá. E outra, você que quer sacar o seu FGTS com antecipação, quer fazer aquela festinha, aquele churrasquinho de Natal, quer levar a patroa para passear no final do ano, trocar o carro, fazer aquela obrinha dentro de casa, né? Tá faltando aquela pintura, tá faltando aquele revestimento lá novo na cozinha, enfim. Corre lá na Mais Ágil. A Mais Ágil agiliza o saque do seu FGTS com antecipação. E em menos de 24 horas você pode ter esse dinheiro na conta. Ó, o contato aqui do WhatsApp da Mais Ágil e o link também está na descrição desse vídeo. Corre lá, não perca a oportunidade, corre na Mais Ágil e agiliza o saque do seu FGTS, beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo, vamos falar de Vasco, SAF e muito mais. Avançando a venda da Vasco SAF para o grego Evangelos Marinakis, é isso que vem acontecendo nos bastidores, porque a troca de documentos entre Vasco e Marinakis se inicia para, enfim, chegar em due diligence, né, que é aí o conhecimento total de tudo que tem ali no Vasco a respeito de credores, de dívidas e também de outros assuntos. A gente vai falar bastante sobre esse assunto do Marinakis durante essa semana, porque é um avanço muito importante diante de um cenário da SAF vascaína. Claro que me assusta nessa informação vir logo após a negativa do técnico Renato Gaúcho, né? Muito provavelmente, sim, uma cortina grande de fumaça pode estar se formando diante de um cenário de dificuldade no mercado para trazer um treinador, mas a gente vai falar também sobre treinador aqui, a gente não vai despistar desse assunto, que é um assunto muito pertinente, já estamos atrás dos nossos rivais que já têm treinadores, o Vasco não consegue negociar aí com o Renato Gaúcho por conta de situações salariais simples, né? Era só ligar, fazer uma sondagem e perguntar as pretensões salariais do Renato antes de sentar para negociar, enfim. Aí a gente critica, mas são coisas do futebol e a gente vai ter que entender um pouco quais são esses processos. Mas o primeiro ponto, né, a gente vai falar bastante sobre essa troca de documentos com o grego Evangelos Marinakis. A situação pode avançar e a gente pode ter o grego como sócio majoritário da SAF do Vasco. E pode haver também uma movimentação de antecipação, porque existe, né, uma situação judicial dentro dos 39% em arbitragem, né, a ICAP detém aí 31% que herdou da empresa americana 777 Partners, mas a ICAP a empresa, é um corpo estranho no contrato, né? Não existe a ICAP no contrato entre o Vasco e a 777, que tem problemas, né, jurídicos, já perdeu o controle no Genoa da Itália, o Genoa já encontrou o seu sócio majoritário, já comunicou oficialmente o novo acionista, né, o Dan Suku, que é o novo acionista lá do Genoa, tem ali um trabalho já sendo feito, né, implantado por 77% da equipe italiana, e o Vasco ainda com problemas jurídicos, principalmente em arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, como a ICAP
acerca dos 39% restantes que não foram aportados, porque a ICAP não pode aportar, porque ela é um corpo estranho diante desse cenário, e a 777 com problemas jurídicos e inúmeros problemas financeiros também não realizando o aporte. O Vasco conseguiu afastá-los ali do poder do futebol do clube de forma ainda preliminar, né? Não está afastado de forma, vamos dizer assim, fixa, né? Ainda existe esse problema jurídico dentre as ações que tem ali a ICAP que herdou da 777. Então, a situação ainda é muito complicada, não é uma situação muito simples da gente estar falando sobre uma compra, né? Óbvio, o Vasco pode chegar até a ICAP e comprar os 31%, ou até mesmo negociar, né, em arbitragem, ou até mesmo negociar de forma financeira os 39%, que ainda não se sabe se a ICAP com a 777 terá esses 39% que estão valorizados ou não. O Vasco conseguirá recuperar aí essa porcentagem. A ICAP quer essa porcentagem para ela fazer negócio fora, né, vender aí com totalidade os 70%, porque hoje já não vale mais, né, os 700 milhões antes vendidos, estão valorizados esse montante, né, das ações por conta mesmo do Vasco já estar aí na Série A do Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, com muitos ativos no elenco. Essa porcentagem das ações estão muito mais caras do que aquilo que foi comprado. Então a ICAP não abre mão, junto a 777, não abre mão aí desse valor maior, né, das ações. Então a ideia da ICAP é vender mais caro e pagar ao Vasco o valor, né, diante de um cenário anterior, de um contrato assinado. Mas o Vasco busca aí recuperar, né, de via judicial a porcentagem dos 39% das ações. Vamos ver, a briga vai ser feia, hein? A briga vai ser feia e no meio disso tudo, no meio dessa briga, fica o futebol do Vasco, né? Sem um desdobramento mais rápido, com tudo travando, com as questões ainda de forma muito preliminar, e a gente vai observando o Evangelos Marinakis avançando na medida do possível. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários para a gente comentar acerca desse assunto. Olha, outra polêmica, porque é polêmica que a gente observa, né, uma movimentação do Vasco para tentar contratar um treinador. Renato Gaúcho, um cara que tem um network no Brasil interessante, né, consegue convencer jogadores a jogar nas equipes no qual ele comanda, existe uma experiência diante de um cenário nacional, consegue, né, implementar ali um trabalho um pouco mais conservador, até mesmo com equipes que são medianas, né? A gente viu um trabalho semelhante no Grêmio e, claro, né, a contratação do treinador não vai acontecer. O Vasco não chegou num acordo com a questão salarial diante do staff e também do Renato Portaluppi e não acontecerá a vinda do Renato para o Vasco. Ok, situação de negociações, para mim, precipitadas, né? Deveria ter sondado a questão salarial bem antes de sentar numa reunião e perder tempo, porque nós já estamos no dia 19 de dezembro, você já tem que saber a pretensão salarial do treinador e você vai sentar para negociar caso seja viável para você. Mas, enfim, não vamos criticar dentro dessa linha, vamos criticar dentro de outra linha, porque o Vasco ele tem ali opções de mercado semelhantes ao Renato, que é somente o Cuca. Tá? O Cuca tem o mesmo perfil, treinou muitos clubes no Brasil, foi campeão por muitos clubes no Brasil, conhece, né, tem um network, tem uma gama de jogadores no Brasil que gostam de trabalhar com ele, então ele consegue sanar a dificuldade do Vasco no mercado também diante, né, de concorrentes, porque é só uma ligação do Renato que o jogador vem, é só uma ligação do Cuca que o jogador também vem, então essa questão do network é muito importante diante de um cenário de mercado limitado do Vasco, né? Então, beleza, é um perfil traçado pela diretoria quando se fala em Renato Gaúcho. Ok, a gente imagina esse perfil facilitador de mercado e facilitador de grupo. Aí, beleza, agora os nomes especulados são nomes completamente diferentes. O Vasco sai do sul e vai para o norte de uma forma muito ligeira, né? É como se tivesse perdido ali, a bússola quebrou e você está caminhando para o lugar que dá para caminhar, o lugar mais limpo. Então, a situação me preocupa, porque o nome especulado do Antônio Oliveira e do treinador do Vélez, Gustavo Quinteiros, é completamente distinto, é completamente diferente, é outro tipo de trabalho e nenhum network nacional. Então, a gente começa a analisar aí que não existe um critério sendo seguido diante de uma busca por um treinador. O Vasco estava no norte com uma opção de trabalho, uma metodologia, agora vai lá para o sul, do nada,
totalmente perdido para buscar um tipo de trabalho completamente diferente. Falando do Antônio Oliveira, um treinador que não tem network nenhum no Brasil, não tem o prestígio de muitos jogadores, e o Vasco vai ter dificuldade de mercado se depender do treinador para buscar alguma coisa. O mesmo com Gustavo Quinteiro, né, um treinador do Vélez Sarsfield, de uma equipe modesta no Campeonato Argentino, foi campeã da Liga Argentina, né, mas ainda não deixa de ser uma equipe modesta. A gente observa também um treinador que já pode vir com a desculpa pronta, né? Ah, o cara é treinador campeão da Liga Argentina. Não, mas espera aí, o Vasco precisa de uma metodologia de trabalho, de um treinador que impulsione o mercado da bola, principalmente no cenário nacional, para a busca de jogadores, no qual o Vasco tem dificuldade agora financeiramente falando. Então, cara, a gente fica preocupado diante de um cenário que o Vasco não tem ali um critério, uma linha a ser seguida, e parece que o Vasco vai naquele que tem. Isso me preocupa bastante por um planejamento ainda muito paralisado, estacionado para 2025. Preocupação total. A gente vem aqui, óbvio, falando sobre isso. Eu quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Eu quero entender o que você pensa sobre esse assunto. Beleza? Olha só, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações e a gente volta a se falar aqui muito sobre Vasco. Beleza? Forte abraço. Saudações vascaínas.